O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Mas ele parece... Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo. Estamos na Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos no estúdio da Rádio Trianon, transmitindo pelo Instagram, @programa Gente que Fala, e também pela nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. O nosso blog é gentequefala.com.br, nossos telefones 3289-3580, 5052-5555. E hoje é gente do MPD que Fala, parceria do Gente que Fala com o Movimento Ministério Público Democrático, apoio da CBDL. CBDL é Câmara Brasileira de Diagnósticos Laboratorial. Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. E esta parceria Gente que Fala, gente do MPD que Fala, é possível graças ao empenho do Dr. Roberto Liviano, atualmente presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Prazer tê-lo aqui, doutor Liviano. É um prazer, Zancopé, especialmente a possibilidade de mantermos esse diálogo tão saudável para a sociedade, disseminando informações importantes para a cidadania. E é uma alegria, um prazer poder ter pessoas como a Zildete Leal, sempre apoiou o MPD, assim como o Instituto, Gabriela Guimarães e o Paulo Brandão, que representa também a CBDL, entre outras atividades. É um grande prazer estar ao lado de vocês e o Gente do MPD que Fala, ele funciona porque tem esse diálogo plural. Que possamos continuar. Boa tarde, doutora Zildete Leal. Boa tarde, para mim também é uma honra estar aqui, mais uma vez, programa que eu sou seguidora, e agradeço também o convite do doutor Roberto, e para mim é uma honra também. Muito obrigada. Doutora Gabriela Guimarães, prazer tê-la aqui, doutora Gabriela. Prazer é meu, estou honrada com mais esse convite. Também conosco o doutor Paulo Brandão, é professor, farmacêutico, patologista, é da Comissão de Análises Clínicas do Conselho Regional de Farmácia, doutor Brandão. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradeço o convite, fico honrado, pelo pessoal da CBDL, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, e um bom dia aos ouvintes. E o que é a SBAC? O senhor é presidente da SBAC? SBAC é a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, é uma sociedade científica. Nós temos hoje aproximadamente 14 mil sócios, nós agrupamos os pequenos e médios laboratórios, uma sociedade científica sem fins lucrativos, foi fundada em 1967 por um grupo de farmacêuticos, alguns ainda estão dentro da SBAC, alguns já faleceram, infelizmente, mas alguns ainda continuam, e o nosso objetivo é promover congressos, levar conhecimento à classe laboratorial. Doutor Liviano, vou me permitir mais uma vez perverter essa pauta que o senhor organiza sempre com muita dedicação, porque surgiu há instantes uma notícia que não pode ser ignorada. O ex-presidente Michel Temer foi preso nesta manhã de quinta-feira pela força-tarefa da Lava Jato. Agentes também tentam cumprir mandados contra Moreira Franco, que foi ministro de Minas e Energia, contra o coronel João Batista Lima Filho e mais 5 pessoas, empresários e tudo mais. Ele foi preso aqui em São Paulo, o primeiro desencontro era o local da prisão, mas este agora, a informação é que ele foi preso aqui em São Paulo, será levado para o aeroporto de Guarulhos e embarcará em um voo, aí sim será levado ao Rio de Janeiro em um avião da Polícia Federal. Doutor Liviano, doutora Zildete, doutora Gabriela, professor Brandão. Sim, companheiros da mesa e telespectadores, ouvintes. Só preciso acrescentar que os mandados foram expedidos pelo juiz Marcelo Bretas. Marcelo Bretas, juiz da Lava Jato do Rio, que faz um trabalho extraordinário no combate à corrupção no país, assim como fez o juiz Sérgio Moro, de 22 anos de história na magistratura federal e que hoje é o ministro da Justiça e Segurança Pública. O que eu tenho a dizer sobre isso? A gente tem que procurar ter serenidade, equilíbrio, não simplesmente enxergar as coisas de uma maneira superficial. Em primeiro lugar, na minha avaliação, esta prisão não surpreende. Não surpreende porque Michel Temer, durante o seu mandato,
como presidente da República, após, aliás, no mesmo contexto em que editou um decreto que eu chamo de decreto Black Friday, de liquidação de penas de corruptos, em que ele dava uma extinção de 80% das penas para corruptos, ele foi acusado criminalmente 2 vezes por corrupção no exercício do mandato, e esses processos só não seguiram porque, de acordo com a nossa fórmula constitucional, deve haver a aprovação de 2/3 dos deputados na Câmara dos Deputados para a sequência da ação. Então, houve uma ação política para impedir a sequência da ação e ele não seguiram os processos por conta disso. Em segundo lugar, a Operação Lava Jato completou no último domingo 5 anos de trabalho. Trabalho que mudou a história da justiça no Brasil e a história do próprio Brasil. Em que sentido? No sentido de que a impunidade não é a regra absoluta. Nós sempre nos acostumamos a essa percepção das coisas, e desde o Mensalão e com a Operação Lava Jato, este dogma foi dissipado, né? Óbvio que nós temos muito a fazer, óbvio que a montanha é alta para ser escalada, no entanto, esse estigma que gente poderosa não é alcançada pela lei está mudando. Tanto é que o Brasil vem sendo reconhecido pelo mundo como modelo maduro de enfrentamento à corrupção. Nós não somos mais exportadores de corrupção. Nós somos modelo de enfrentamento corajoso. Agora, lógico, são décadas e séculos. Por que ele não foi preso antes? Primeiro que era presidente, a Câmara precisava aprovar. As acusações que o senhor se referiu foram feitas durante o exercício do mandato Durante o exercício do mandato. E havia uma preservação do cargo. Exatamente. E tem gente que reclama, mas é só gente do PT que é preso. Bom, Michel Temer não era do PT, ele era do MDB. Né? Aécio Neves não foi bom. Aécio Neves tem foro privilegiado. Verdade. Essa é a próxima etapa que nós vamos vencer. A PEC 333 já foi aprovada no Senado por unanimidade, já foi aprovada na Comissão Especial, na CCJ, e agora, Zancopé... Até o Aécio votou pela aprovação. Pois é. Agora... Irônico. Mas o Brasil é o país da piada pronta, como diz Zé Simão, né? Agora falta o plenário. O plenário da Câmara aprovar o fim do foro privilegiado. E esse é mais um passo que nós vamos dar. Então, a prisão de Michel Temer significa o quê? Nós estamos vivendo um novo momento, ainda tem muito trabalho a fazer, mas a lei é para todos. O fato de ter sido presidente, Luiz Inácio Lula da Silva está preso, ele não é o pior corrupto do país, mas ele tem as suas responsabilidades definidas em processos, já tem 25 anos de condenações, e tem outros processos ainda por serem julgados, definidos. Michel Temer tem responsabilidade, ela deve ser processada, é natural. Esta prisão, na minha visão, não surpreende, e ela significa esta consolidação dessa percepção de que a lei é para todos. Ele não é melhor do que ninguém. Os fatos imputados a ele são gravíssimos, de corrupção continuada, de organização criminosa. Michel Temer não é melhor nem pior do que ninguém. Quem tem responsabilidade tem que responder. Só enfrentando isto com coragem, nós poderemos dar um passo à frente. Não podemos pôr essa sujeira embaixo do tapete. Não podemos reverenciar o indivíduo que presidiu o país como um indivíduo intocável. Lula foi preso, Michel Temer está sendo preso, e quem violar a lei precisa saber que existe reação do sistema de justiça. Esse é o caminho democrático normal e natural. Sem vingança, sem comemorações, como se fosse uma vitória num jogo de futebol, com maturidade, com equilíbrio, prevalência da lei, império da lei. A prisão de Michel Temer significa isso. É o império da lei. E a lei igual para todos. Doutora Gabriela, doutora Zildete. Bem, como disse o doutor Roberto mesmo, para mim também não foi surpresa a prisão, porque os fatos que ele praticou foram graves, em relação até às conversas dele com os presidentes lá da JBS, né? E também agora ficou mais bem claro para todos, que a população, a maioria do povo reclama que é só o PT, que é só o Lula, porque o Lula está preso e o PT não, como bem disse o doutor Roberto, agora já ficou bem comprovado que a lei é para todos mesmo e ele não é do PT. Então, para mim, eu fiquei surpresa. Na hora que você me passou essa notícia logo quando eu cheguei aqui, eu fiquei muito feliz, porque era o que eu mais esperava, porque
os fatos que ele praticou realmente foram muito graves, e eu sempre estava só esperando, né, ele terminar o mandato dele para que isso ocorresse, e realmente aconteceu, e para mim é mais uma confiança na nossa legislação e na Operação Lava Jato. Corroborando o que disse nossos dois amigos agora, é o Brasil sendo passado a limpo, continuando, né, começou com Lula e outros políticos, e essa notícia não me surpreende, só estava esperando também esse momento de ouvir. Além do Michel Temer, outros também devem vir presos, né? Já existe o pedido de prisão de outros, tipo Moreira Franco, e vamos aguardar a justiça ser feita. Doutora Gabriela. Eu acho que essa prisão ela veio no momento até oportuno, onde as últimas notícias elas diziam de um certo receio, né, do abrandamento das atividades da Lava Jato frente às farpas trocadas entre o Judiciário e o Ministério Público. Fizeram algumas referências às publicações do Dallagnol, onde ele provocava a população para apoiar a Lava Jato, para que desse continuidade às atividades da Lava Jato. Então, isso vem demonstrar que aqueles que nos representam não perderam o fôlego, não perderam a gana e continuam em defesa do povo brasileiro, da nossa nação. Então, acho que retomamos um fôlego aí de que a gente continua no caminho certo, que ainda tem muita coisa para fazer. Vou acrescentar um assunto próximo ao que a senhora se referiu, porque o ministro Gilmar Mendes, né, se referiu a procuradores do Ministério Público que integram a força-tarefa da Lava Jato. Em 14 de março, ele mostra um clima que há entre o Judiciário e o Ministério Público, mas ele usou termos como gentalha, covarde, gente desqualificada, despreparada, gangster e cretinos. Essas foram as palavras utilizadas pelo ministro Gilmar Mendes quando se referiu a esse clima que a senhora diz entre a Justiça, Ministério Público, Força-Tarefa e o Olimpo, né, que é o Supremo. Pois é, se você me permite, que daqui a pouco o Ricardo Prado vai assumir aqui com muito mais propriedade esse assento, assim. Eu quero dizer o seguinte, muito bem colocado por você, colocados esses comentários, e é oportuno falar sobre isso, porque aquilo que o Brasil assistiu no julgamento do dia 14 de março foi uma cena absolutamente pavorosa, foi uma cena absolutamente indecorosa, né? Existe um dever imposto a autoridades da magistratura, às autoridades que nos representam no Poder Executivo, no Legislativo, que é o decoro. O ministro Gilmar Mendes desrespeitou a lei orgânica da magistratura nacional, que impõe expressamente o dever de decoro. E, tão grave quanto isso, me pareceu, a postura da Procuradora-Geral da República, ao assistir em julgamento membros do Ministério Público ofendidos de maneira grotesca e humilhados, chamados de cretinos, chamados de gentalha, de gangsters, gente que honra o Ministério Público, gente que representa com dignidade, coragem, seriedade e lealdade à sociedade brasileira, chamados por esses nomes, essas palavras grotescas e ofendidas, e um silêncio absolutamente ensurdecedor por parte da Procuradora-Geral da República, a chefe do Ministério Público do país, e não poderia ter se omitido desta maneira. Isso é bastante grave, né? Nós teremos em breve o processo sucessório da Procuradora-Geral, né? Talvez isso guarde alguma espécie de relação com esta sucessão que virá em breve, mas tanto a postura do ministro do Supremo como a atitude da Procuradora-Geral foram absolutamente inadequadas. O mérito dessa decisão pode ser discutida. Eu, por exemplo, entendo que a Justiça Eleitoral não tem a menor condição de julgar esse tipo de crime. A Justiça Eleitoral é composta por juízes e promotores que atuam na área civil, promotores de família. Como é que eles vão apreciar casos gravíssimos e complicados de corrupção e lavagem de dinheiro? Isso dá a impressão de algo orquestrado para gerar impunidade. É uma justiça desestruturada, é uma justiça que não tem, ela é composta por juízes e promotores em rodízio a cada 2 anos e que estão exercendo aquela função de maneira cumulativa. Eles não estão dedicados a este tema.
Portanto, me parece muito grave, e essa prisão acaba sendo, como disse a doutora Gabriela, oportuna, porque a sociedade já externou no último domingo apoio à Lava Jato. E agora nós estamos tendo aí mais uma demonstração, não é um indivíduo, não é um complô. O Ministério Público viu, a polícia apurou e a Justiça determinou a prisão de Michel Temer. Portanto, este é um caminho sem volta. Lava Jato é patrimônio do povo brasileiro. Isto é intocável. Ninguém tocará. Aliás, nós precisamos rever a maneira de exercício do poder dos ministros. Eu defendo mandatos. Não é plausível que órgãos, pessoas escolhidas politicamente, não tenham limite ao exercício do poder. Na Alemanha são 10 anos. Aqui 10 ou 8, precisa ter mandato. Se me permite... Pois não, vou só agradecer ao doutor Liviano e convocar o doutor Ricardo Prado a ocupar a cadeira aqui, a nossa bancada. Só, doutor Ricardo Prado, boa tarde. Boa tarde, Zé. Boa tarde aos ouvintes, boa tarde aos nossos convidados. Doutora Gabriela, desculpe interromper. Até dando continuidade às colocações do doutor Roberto, alguns termos aqui que foram aplicados, eles me fizeram me perguntar se isso não tem até um tipo penal aqui, né? Porque a gente fala de algo que depõe contra a honra dos promotores, que é, de certo modo, quando você atribui a alguém o adjetivo, né, pejorativo de gangster, um gangster é alguém que está atuando contra a lei. Então, está dizendo que eles cometeram algum tipo penal? Ou seja, a gente está frente à calúnia, difamação? Injúria, né? Injúria? Qual que é essa situação? Então, eu acho que aqui foi muito mais do que uma indelicadeza. No parlamento, o termo é decoro, quebra de decoro. Tem isso na justiça, lá no plenário do Olimpo. É Olimpo porque dá uma impressão de que o STF, tudo bem que ele é a lei maior, que é o guardião da Constituição, mas ele está acima de tudo, porque o que o Gilmar vem fazendo não é de hoje, não é a primeira vez que ele usa esse tipo de adjetivos contra o doutor Deltan em especial, porque eu acho que ele quis dizer mais em relação ao doutor Deltan, porque ele até falou lá no dia que ele estudou em Harvard e tudo, a gente não consegue fazer nada, ninguém consegue fazer nada contra ele, impeachment contra ele, porque em relação a isso, como a doutora Gabriela falou, pode ser até um crime, mas ele já teve outras condutas que pode gerar o impeachment dele, em relação às ligações dele com a Aécio, tudo, e a gente não consegue dar uma impressão que contra o STF não tem quem fiscaliza, não tem ninguém contra o STF. Pois não, doutor Ricardo. É sobre a manifestação do ministro Gilmar Mendes, as palavras que ele usou aqui. O senhor vai me permitir não repetir, porque sim, com certeza. Lamentável. Eu acho que o caminho hoje é o parlamento. O poder de fiscalização sobre o Supremo é exercido pelo Senado Federal. E o Senado precisa ser chamado a exercer as suas funções. Seja deliberando acerca da questão da CPI, seja a questão deliberando acerca do pedido de impeachment. Quando o senhor cita o Senado, já foram colocados 3 pedidos de impeachment contra o ministro Gilmar Mendes, né? Que ele fosse impedido, fosse afastado. 3 vezes foram feitos pedidos no Senado e misteriosamente foram engavetados. Esse será um 4º. Você teve uma mudança de legislatura, né? Na legislatura passada, a gente viu que isso não deu resultado. A população foi para as urnas e elegeu um parlamento renovado, bastante renovado. Tá? Então, o que você espera agora é que os novos mandatários exerçam aquela função que os anteriores não fizeram. É lógico que você depende... Hoje nós estamos vivendo uma democracia bastante participativa. O papel da população é um papel muito importante. Mas o presidente já deu um parecer lá de que parece que não vai prosseguir a CPI, não, presidente do Senado. A população tem que pressionar o presidente do Senado para que ele tome as providências que ele tem que tomar. Se a CPI tem o número de assinaturas necessárias, se ela cumprir o requisito, ela tem que ser instalada. Então, é uma não há CPI que tem que ser instalada? Não, há 2 procedimentos separados, são 2 coisas distintas. Uma coisa é a CPI e outra coisa é o processo de impeachment. Sim. Tá?
Então, o processo de impeachment depende da presidência do Senado, da mesa do Senado, em dar andamento a isso também, se tiver preenchido os seus requisitos, né? E ao que circulou aí pelas redes sociais, as acusações parece que são significativas, pelo menos para você instaurar uma investigação. O que não se pode fazer é que nessa convocação do povo, para que o povo peça à justiça, com que haja esse tipo de retaliação, como aconteceu do ministro Gilmar Mendes, porque foi exatamente doutora isso. Gabriela, o povo não faz nada, doutora Gabriela. O povo não pode nada. O povo votou, acabou. Eu concordo. Estão lá, e quando eu digo no Olimpo, né, o Supremo está lá, e eles são inatingíveis, se portam como se realmente estivessem num estágio, se falar perto deles, meu Deus, eles falam, na intimidade pode me chamar de ministro, não precisa me chamar de Deus, não. Mas Também dá uma impressão que os presidentes das câmaras, tanto do Senado como dos deputados, eles têm muito poder. Por que eles têm tanto poder assim? Porque o eleitor tem memória curta. Meu Deus do céu, como eles têm poder! Você viu o que o Maia está fazendo agora? Com as medidas do Moro, com o pacote do Moro? Nossa, eu não sei como eles têm tanto poder assim. Na verdade, no meu modo de ver, quando eu vejo esse tipo de situação, eu sinto uma grande vergonha desses dirigentes que estão lá nos representando, porque a gente sempre leva a vida pautada em ética, moral e educação. Não tem ética, não tem moral, não tem educação. Nós, líderes, ainda mais hoje na fase que tem internet, tudo o que você fala vai para o mundo inteiro ver, ouvir, sabe? Nós temos que tomar muito cuidado com as atitudes, e esse tipo de palavras que foram usadas é uma coisa tipo discussão de bar, sabe? Então, não cabe, eu acho que realmente é uma grande falta de educação, uma grande falta de respeito com o povo e com eles mesmos, né? E é uma coisa que vai para o mundo inteiro. Doutor Ricardo Prado, o que a procuradora poderia ter feito no momento daquele? O senhor fala da apatia dela numa discussão daquela envergadura, e ela se manteve lá sem... Nós, advogados, com certeza, nós não ficaríamos quietos, né, doutor? Sem sombra de não há um dúvidas, não. esclarecimento sobre isso. Se fala na Procuradoria-Geral da República, né, representa o poder maior, né, que é o presidente da República ali, tá? É o advogado do presidente, vou simplificar, certo? Né? Mas não se manifesta nada. Não, aí você tem uma questão a meu ver, uma questão de estilo, de forma de atuação, né? Você tem profissionais que exercitam, né, a fala de uma forma muito incisiva, muito forte. E outros que às vezes trabalham melhor na área escrita, entendeu? Né? Você desenvolvendo o seu trabalho de outra maneira, tá? O processo normalmente tem os dois tipos de intervenção. Você tem a intervenção oral e você tem a intervenção escrita. O ideal realmente é que você utilize as duas, né? O que se esperava é que houvesse um protesto, né? Uma manifestação expressa naquele momento, inclusive, né, de não aceitação daquele tipo de agressão. Tá? Agora, ela veio depois de uma forma escrita, mas aí já num segundo momento, entendeu? Né, onde as coisas já perderam um pouco o calor. Impacto já tinha acabado. Sim, sim. Então aí realmente é ruim. Você ficar calado, às vezes, em determinadas situações, isso é muito ruim. Pois não. Depois que bateu, soprou, né? Doutora Gabriela, advogados não se conteriam? Não, mas eu acho que foi muito bem colocado pelo doutor Ricardo. Assim, a gente tem que entender muito o perfil do profissional, mas quando você está investido de uma determinada posição, muitas vezes você tem que exercer ter uma atuação que vai além do seu perfil. E ali, acho que pelo ambiente, pela repercussão, cabia assim, um posicionamento, obviamente não no mesmo tom, mas que demonstrasse respeito, que não havia a concordância com aquelas colocações
e que havia um certo desconforto, né? Acho que, no mínimo, um pedido de ponderação nas palavras deveria ter sido feito. O silêncio dela é que causou a estranheza, né? Deveria Sim. ter... Dá a impressão de consentimento, né? Isso. Concordou com a discussão lá, ficou de certo quieto. modo empodera o outro, né? Então eu acho que o público leigo, quando vê aquela situação com palavras de cunho tão baixo, aquele silêncio mostra poder, porque ninguém falou nada. Então talvez aquilo ali seja correto. Será que a gente não corre o risco de ter uma massa pensando dessa forma, que é aceitável esse tipo de um comportamento de um ministro? Você está acompanhando Gente do MPD que Fala, parceria do Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático, apoio da CBDL, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Nós estamos em plena temporada de chuvas. A Prefeitura de São Paulo está trabalhando todos os dias para evitar riscos, podando árvores para evitar a queda de galhos quando venta forte, removendo árvores com risco de cair, realizando limpeza de córregos, limpando bueiros e bocas de lobo para melhorar a drenagem da cidade e evitar alagamentos. A gente também precisa fazer a nossa parte. É muito importante jogar o lixo no lixo, desde aquele papelzinho de bala até o entulho de obra, aquele móvel velho que você não quer mais. O lixo é um dos maiores problemas na época das chuvas. Ele entope os bueiros e os ramais de drenagem e a água sobe para a rua mesmo, alaga realmente. A Prefeitura de São Paulo tem mais de 100 ecopontos espalhados por todas as regiões da cidade. Lá você pode fazer descarte gratuito de pequenos volumes de entulho, sofás, guarda-roupas e outros móveis velhos. Vamos fazer a nossa parte? Para fazer mais, acesse chuvasdeverão.prefeitura.sp.gov.br. Operação Chuvas de Verão, Prefeitura de São Paulo. Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública. Só podia ser aqui, na Rádio Trianon de São Paulo e Universal de Santos. Trianon. Objetivo, liderança absoluta. O Colégio Objetivo Integrado é recordista. Por 7 anos consecutivos em primeiro lugar no Enem, com a média geral mais alta em todo o Brasil. O Colégio Objetivo Integrado adota o sistema de ensino objetivo. Olá, aqui é Laura Gelbert, da Rádio Onda em português. Notícias do Brasil e do mundo, produzidas pela nossa equipe de jornalismo, entram no ar todas as terças e quintas-feiras, das 2 às 3 da tarde, no programa Observatório do Terceiro Setor, na Rádio Trianon AM, parceiros da Rádio ONU. E para conferir as notícias diretamente da página da Rádio ONU, basta acessar radio.n.org/POR e seguir a rádio no Twitter e no Facebook. Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública. Só podia ser aqui, na Rádio Trianon de São Paulo e Universal de Santos. Trianon. Você está acompanhando Gente do MPD que Fala, parceria do Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático, apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, CBDL. Participando hoje, o Procurador de Justiça, Dr. Ricardo Prado, que é o presidente do MPD. Também a advogada, doutora Zildete Leal, a advogada doutora Gabriela Guimarães e o farmacêutico professor Paulo Brandão. Professor Brandão, tem uma notícia aqui sobre judicialização da saúde, aumento de ações judiciais relativas à saúde no Brasil aumentou 130% de 2008 a 2017. Crescimento muito mais rápido que observado no volume total de processo, que foi de 50%. São demandas contra o SUS e contra planos de saúde que requerem novos remédios e procedimentos de alta complexidade a coisas básicas. Quando fala SUS, eu nem me assusto, mas quando fala planos de saúde, eu acho que esse número é
não é o real. Então, essa judicialização na saúde iniciou-se em 2008. Não estou excluindo os demais, hein? Mas como é o assunto dele? Naquela época, há 10 anos atrás... Remédio é com ele. Remédio é com ele. Remédio não é bem no caso, são exames. Há 11 anos atrás, eu era... Diagnóstico. Eu era responsável por um hospital no interior de São Paulo, e pelo laboratório e pelos postos de saúde, né? E o que acontecia? A demanda era muito maior do que a oferta. Então, você tinha muito mais procedimentos para serem feitos do que você conseguiria fazer. Mesmo porque a prefeitura tinha um teto limite de gasto, né? No começo do ano eles fazem um contrato, uma licitação, um número X, mas, na verdade, o que você tem que atender é muito maior do que isso aí. Então, a população, em geral, começou a descobrir esse caminho da judicialização. Então, chegava, por exemplo, um paciente para agendar um exame, ele falava assim, nós precisamos fazer uma cirurgia semana que vem, mas na nossa agenda só para daqui a um mês. Aí o que ele fazia? Ele ia no fórum da cidade e o juiz expedia um mandato para que você agendasse esse exame. Então, essa judicialização começou mais ou menos nessa faixa. E isso acabou se espalhando não só para o SUS, mas para as operadoras de saúde, onde as operadoras, às vezes, negam um procedimento, né, um exame, aqui, por exemplo, na região sul-sudeste, os procedimentos geralmente são em número maior, em porcentagem maior, ao ponto que no norte e nordeste as internações, né, então às vezes o paciente precisa ser internado, ele não consegue, então ele entra via judicial para que o juiz expida um mandato para internar o paciente. Então, isso está crescendo e tende a crescer, né, é isso. E remédios também que a gente precisa. Tem muitos pedidos, né? Tipo, para problema de AIDS, problema de diabetes. Tem muitos remédios que a nossa... É do direito do cidadão, mas ele não consegue de forma natural. Tem sempre que judicializar uma ação para isso. Então, o que acontece é o seguinte, as prefeituras têm um processo. Então, por exemplo, as prefeituras ou o Estado, eles têm que fazer uma licitação, cotar o preço, pegar 3 fornecedores, e esse processo todo demanda um tempo enorme, né? Isso quando uma empresa que ganha, as outras entram na justiça para impugnar, então esse processo fica parado. Como é que é? Quem perde... Quem perde entra na justiça para impugnar quem ganhou. Isso, exatamente. E o coitado do paciente, que na verdade precisa, né? Tá lá, necessita de um medicamento simples, não consegue ter acesso ao medicamento por conta disso. Então, mesmo que o juiz às vezes expida o mandato, às vezes a prefeitura, por exemplo, lá onde eu estava, também acontecia isso de remédios. E aí a prefeitura tinha que se virar. Aí você acaba comprando um preço bem mais alto, acaba impactando todo um processo. Mas já não dentro tinha da prefeitura. A compra era feita quando o estoque acabava? Esse é o grande problema. Não tem estoque, doutora. Os medicamentos, eles têm um processo, um período de validade, né? E se você não ficar doente no período de validade do remédio, azar teu. E também tem um outro problema também, doutora, que é o seguinte, às vezes o fornecedor ele diz, olha, eu tenho o remédio que você quer, eu até posso te vender por um preço mais baixo, mas a validade é para daqui 15 dias, né? Então isso também é um outro problema gerado. Meu Deus do céu, doutor Ricardo, sem contar a corrupção, né? Coisas, sem contar a corrupção, né? Que ocorre também. Não, o pedágio, né? Eles chamam de pedágio, né? O procurador de justiça que ouve uma história dessa, fica mais assustado ainda. Na verdade, a gente já está acostumado com isso no dia a dia do fórum, né? Os dramas são diários, né? As tragédias são constantes. O que você tem é que você teve na Constituição um projeto de saúde que deveria ser para todos por conta do Estado. Isso está na nossa Constituição. E você não fez o movimento necessário de expansão da rede na medida em que isso era preciso. Tá? Você separou os recursos, que são os recursos da Seguridade, que agora
uma parte o governo tem desviado ano após ano através da DRU, né, e agora de novo com a reforma da Previdência, né, mas uma parte significativa desses recursos eram para quê? Eram para a saúde, você tinha um limite mínimo de aplicação na saúde, para que você criasse uma estrutura mínima de atendimento à população. Tá? Só que do outro lado a medicina se capitalizou, né? Você tem a questão dos remédios de altíssimo preço, os exames que têm um custo muito significativo. Por quê? Porque ainda atende só uma parcela da população, né? Então, esses problemas todos, eles ainda não estão sendo resolvidos, né? Quer dizer, o Estado não focou com ênfase a questão da saúde pública, tá? Você teve um movimento nos governos passados, com relação à medicina, com mais médicos e com abertura depois de faculdades de medicina. Esse foi o único movimento que me parece importante no intuito de você tentar levar a saúde para a população, principalmente a questão da abertura das faculdades de medicina. Mas isso ainda leva alguns anos para trazer resultado. E acredito que nós ainda precisamos de mais faculdades de medicina, nós precisamos de mais médicos, de mais enfermeiros, de mais hospitais, de mais exames, né, de mais remédios, entendeu? Quer dizer, nós precisamos expandir, na verdade, a nossa capacidade de atendimento à saúde. E isso ainda precisa um investimento significativo, só que esse dinheiro, na verdade, acaba não vindo, né? Você vem com reformas, você vem com DRU, você vem com coisa e você retira o dinheiro que deveria ir para a saúde da população. E nenhum projeto novo, né? E nenhum projeto novo para a saúde, até agora. E eu gostaria também de ressaltar um outro detalhe que, caso vocês não saibam, e os ouvintes também não, no advento do Plano Real, em 1994, o governo fixou a tabela do SUS em um preço X, fez a tabela, e desde 94 essa tabela nunca mais foi atualizada. Então, os procedimentos médicos, né, os procedimentos SADT, que são a parte diagnóstica, desde 1994 não são atualizados. No nosso congresso da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, em 2014, nós até fizemos uma camiseta preta, onde todos os congressistas colocaram, fizemos um movimento junto com alguns deputados do Congresso Nacional, lá do Rio Grande do Sul, para que a tabela fosse pelo menos aumentada, mas não houve resultado, a gente não teve êxito. Outras sociedades científicas também, nós fazemos reuniões conjuntas com a Anvisa, com a ANS, mas sem sucesso. Então, a gente tem essa grande dificuldade também no tocante aos preços dos exames laboratoriais hoje. Dr. Paulo Brandão, o senhor que é presidente da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, quanto o SUS paga por um exame de sangue? O exame de sangue, o hemograma, né, que é para você ver os glóbulos vermelhos, brancos, diagnosticar anemia, infecções, alergias, o SUS paga R$ 4,11. Um exame para diabetes, que é a glicemia em jejum, o SUS paga R$ 1,85. Um exame de fezes, R$ 1,65. E um exame de urina, né, para ver se você está com uma infecção urinária, R$ 1,85. Realmente é muito... Cruzado era um bom preço. Era um bom preço. Quando foi feita essa tabela, todo mundo ficou feliz. Só que, desde então, como acontece com os insumos, né, que nós trabalhamos laboratoriais, a maioria são importados, se não são importados, são de matéria-prima importada, os insumos sobem de acordo com a cotação do dólar, às vezes com a cotação do euro, então fica muito difícil para você manter um serviço ganhando esse valor irrisório hoje do Ministério da Saúde. Doutora Zildete Leal, a senhora é advogada, mediadora. A recuperação judicial da rede de livrarias Saraiva e Siciliano mostram como vem ganhando força no país a mediação. O objetivo principal do procedimento que foi sugerido pelo administrador judicial do caso é aproximar as partes e evoluir a comunicação entre os sujeitos do processo. Isso é muito importante, né? Porque a mediação veio para ficar mesmo. É a cultura da paz. E o que traz para nós? Os advogados, porque os processos se resolvem muito mais rápido. Para a sociedade, porque a recuperação judicial também tem uma finalidade social, né? Para que as empresas retornem ao mercado, voltem a trabalhar.
Então, em 2017, por exemplo, nós tivemos mais de 1.600 pedidos de falência e 1.300 e poucos de recuperação judicial. Teve uma única empresa em 2016 que fez essa mediação. Aí começamos agora com a Oi, que foi uma decisão monocrática, né, do STJ, para que se fizesse essa mediação. Eu acho que é bem positivo, porque com o processo, todo mundo perde. Às vezes, nós advogados, por exemplo, na prática, a gente vai habilitar um crédito numa recuperação ou na falência, é muito longo para receber. E com a mediação, não. A mediação é o quê? É uma pessoa imparcial, sem poder de decisão, vai facilitar a comunicação entre as partes, que seria as empresas, os fornecedores e os credores, porque a mediação é importante no sentido de que pode se tornar uma relação continuada e muitas vezes a empresa pode continuar com esses fornecedores que pediu a recuperação. Então, eu acho muito positivo, muito importante, e eu acho que quem vai ganhar com tudo isso são todos os cidadãos brasileiros, nós advogados e as empresas. Doutora Gabriela Guimarães, Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania aprovou o projeto de lei que obriga partidos políticos a prever o programa de integridade em seu respectivo estatuto. Uhum. É bonita a frase, né? Um programa de integridade em seu respectivo Essa é importante, estatuto. né? Esse é um tema interessante, foi proposto pelo Anastasia, que foi objeto de acusação em uma das delações premiadas, a da Odebrecht, diga-se de passagem, foi vice-governador do Aécio Neves, que também recentemente está aí não recentemente, mas teve alguns bens bloqueados e está já há algum bom tempo no olho do furacão. Mas o que me chama a atenção é porque me parece que é uma redundância, né? Porque a lei anticorrupção, a 12.846, ela já se aplica para os partidos políticos. Então, você falar que eles deveriam ter, eu não sei se é uma atuação talvez um pouco oportunista nesse primeiro momento, diante de tudo que está acontecendo. Então, esse é um olhar um pouco mais crítico. Mas, de certo modo, a gente só tem a ganhar se, de fato, isso vier a acontecer e for efetivo, né? Que, de fato, o que vem a ser criado, ele funcione. Essa preocupação com relação a quem que são as pessoas que estão ali, a prevenção de irregularidades, as condutas vedadas, a gente tem que esperar um pouquinho mais para ver se isso vai para frente, mas temos que ver também como é que vai ficar a questão do fundo partidário, porque ele não está abarcado por isso daí. E as irregularidades do fundo partidário. Completa, né? Doutora Gabriela, mas aí fala que se caso o partido praticar conduta, eles podem perder esse fundo, né? Nesse decreto aí. Sim, Eu também não concordo, porque eu acho que deveriam os partidos não teria fundo, né? Não tem fundo nenhum. Fundo partidário, nada disso. Na verdade, o que eles colocam é a irregularidade, a ineficiência do programa, você deixa de receber os recursos do fundo, e caso você, de fato, seja comprovado uma atuação indevida, e você deixa de ser filiado, né? Então, existe um gravame maior aí. Mas eu acho que pode ser uma tendência, mas que não seja algo do ponto de vista de marketing. Como é que vai ser a fiscalização disso aqui? Essa aqui é uma interrogação que fica. A senhora não quer que os políticos coloquem um instrumento que permita uma fiscalização sobre eles. Ou talvez vamos educar a população para que a gente fiscalize eles, porque nós não fomos educados para tanto. Exigir um pouco mais de qualidade na informação que chega e a gente estarmos um pouco mais preparados para avaliar essa informação, o nível crítico nosso de cobrança, que é o que a gente vem falando desde do início do programa, tá? Né? Do brasileiro que aceita, que se cala. Então a gente não pode aceitar, inclusive quantas fichas sujas, né, se filiaram a partidos e ali permaneceram de uma forma... que não podem filiam os filhos com o mesmo nome. Doutor Ricardo Prado, o senhor chegou aqui para participar, o senhor é presidente do MPD, mas dentro
da metodologia do Fernando Vieira de Mello, que foi o criador da Rádio Trianon, né? A audiência é rotativa e os ouvintes vão se renovando. Então, o senhor não se manifestou sobre isso, mas Michel Temer foi preso pela Lava Jato na manhã desta quinta-feira. A gente ainda foi preso aqui em São Paulo, está sendo levado de avião para o Rio de Janeiro, e ainda há mandados contra Moreira Franco, que foi ministro de Minas e Energia, Coronel João Batista Lima Filho, que é amigo da família do presidente, e outros empresários e tudo mais. O senhor não se manifestou sobre isso? Na verdade, você tem as investigações do país têm que prosseguir, isso não há a menor sombra de dúvida. Isso foi a exigência da população nas últimas eleições, é muito claro, e o serviço que a Lava Jato tem feito, em geral, é de boa qualidade. É lógico que serviços perfeitos são difíceis de você obter, mas, de uma maneira geral, o padrão do serviço da Lava Jato é um padrão de excelência. Então, agora, é óbvio que está sujeito também a controles, né? Precisa haver, não há dúvida. O que você precisa hoje é que você tenha um sistema que funcione bem do começo ao fim, né? Nós estamos com problemas ainda que você tem um funcionamento que começa a ter um padrão de qualidade melhor em primeiro grau, entendeu? Né? Às vezes em segundo, mas se você chega para cima, a coisa começa a complicar, né? Então, enquanto você não resolver esse problema final, entendeu? Né? Você corre o risco de não ter grandes resultados, né? Nós ainda pendemos aí a questão da prisão em segunda instância, pode prender, não pode prender, e etc. Quer dizer, há quantos anos nós estamos discutindo isso, né? E você não consegue avançar. Então, é preciso realmente que o governo agora encare essas pautas e dê uma solução que seja eficiente, né? Que a população concorde com isso, né? Então, eu acho que a questão da prisão do ex-presidente, de uma certa forma, já era aguardada a partir do momento em que ele perdeu o foro privilegiado, né? Acho que isso já se imaginava, acho que ele próprio também já tinha consciência de que isso viria na sequência. Entendeu? Ele não conseguiu nenhum cargo de embaixador para manter o foro privilegiado, né? Falava-se da embaixada de Portugal, mas acho que não deu tempo dele assumir. Falta a Câmara votar exatamente o que é a questão do fim do foro privilegiado. O Senado já aprovou, falta agora o senhor Rodrigo Maia colocar essa pauta em votação. Provavelmente, né? Também. É outra coisa que a população está esperando, quer dizer, esses assuntos precisam avançar. Ou que essa votação não ocorra na madrugada, né? No silêncio, enquanto todo o Brasil estava escolher o Rodrigo Maia, qualquer outra coisa, né? Eu não consigo entender como que escolheram o Rodrigo Maia presidente, sendo que ele enterrou as 10 medidas contra a corrupção e provavelmente quer enterrar o pacote anticrime. Eu não consigo entender a votação dele para presidente da Câmara dos Deputados. Mas quando o ministro Moro, agora ministro, né, apresenta um pacote lá, um projeto, né, ele apresentou um projeto para apreciação do Legislativo, não é mais dele. Aí aquele pessoal que está lá quer mostrar o serviço dele lá, funciona assim a política, deixou de ser, né, administrativo para ser uma discussão política. Então, acho que o ministro Moro não sabe qual é o andamento disso. É verdade. O que você tem é que você tem um sequestro da pauta do país pelo mercado financeiro, né? Enquanto a população, na verdade, está querendo ver a resolução dos problemas da corrupção, querendo resolver a decisão do foro, querendo resolver a questão da segurança, que, aliás, foram pautas da campanha eleitoral, você entra no parlamento com uma emenda à Constituição que não foi debatida com a população, que não é de interesse da maioria da população, é interesse exclusivo do mercado financeiro, tá? E o país volta para isso. Quer dizer, essa proposta de emenda, ela já foi apresentada na época exatamente do Michel Temer, já foi recusada na ocasião pelo parlamento, tá? E aí você volta outra vez com essa mesma cantilena para quê? Para retirar o dinheiro da população, do trabalhador, do servidor, do aposentado, do pensionista, para dar para quem?
para quem tem juros a receber do governo, certo? Ou seja, do mercado financeiro. Tá? E aí você trava a pauta e você não discute os temas de interesse do país. E isso realmente não pode ser aceito, né? Isso realmente precisa ser modificado. Os seus parlamentares precisam ter consciência de que o interesse da população tem que vir em primeiro lugar. Mas quando eles chegam lá, acaba o interesse da população. Os senhores são operadores do direito. Eu, como jornalista e curioso, né, já vi várias vezes esse embate. Quando chega lá, a única coisa que não se pensa é em quem votou. Eu acho que você tem uma mudança hoje que me parece significativa, que é a história do advento do celular. Entendeu? Você tem um corte na história da humanidade de a sociedade antes do celular e a sociedade depois do celular. O celular virou... Né? Exatamente. Né? Mas o celular vinha a internet móvel, né? Porque aí você realmente avançou para uma quantidade muito maior da população e as pessoas hoje começam a saber como as coisas acontecem. Então, antigamente, você não tinha mecanismos de pressão, você não tinha mecanismo... O sujeito votava e depois ele só era chamado dali a 4 anos a votar outra vez. E normalmente era enganado pelas fake news e etc. e tal. Hoje não. Hoje a informação é constante, é diária, entendeu? As fake news continuam existindo em maior número até, mas elas não são centralizadas. Mas elas aparecem mais rapidamente, né? Ricardo, as coisas no meu aparecem. tempo isso daí chamava boato, agora mudou para fake news. Chique, né? Mas antes estava centralizado nos veículos de comunicação. Antes estava centralizado nos veículos de comunicação oficiais, né? E hoje, no final das contas, viralizou. Uma notícia, seja ela verídica ou não, a gente consegue levar essa notícia para milhares de pessoas. Mas eu acho que o nosso caminho ainda, ele é longo, porque existe um desconhecimento, inclusive, do papel, né, que o representante do povo tem, e de como que eu, cidadão, que elegi aquela pessoa, como que eu posso cobrar aquilo. Não por menos, um candidato a algumas eleições atrás ironizou, porque aquilo para mim foi uma ironia com a população brasileira, né? Você sabe o que um deputado faz? Nem eu. Vota em mim que eu vou te contar. E foi eleito. 3 mandatos. É uma chacota. Né? Assim, eleito, todo mundo riu. Reeleito. Eu acho que ele não descobriu ainda o que faz. Né? Pois não, doutor Ricardo? Eu acho que você tem um aprendizado, né? A própria questão, por exemplo, de como você exerce essa pressão, como você exerce essa demanda, entendeu? É através de xingamentos na rede? É assim que você exerce essa demanda? Ou essa demanda deve ser exercida de uma forma mais eficiente, entendeu? Mas de uma certa forma com um pouco mais de cuidado no vocabulário. Não, mas depende de quem xinga, porque eu fiquei achando estranho assim. O povo não concordou com o que o Gilmar Mendes fez, mas concordou com o que o Cajuru fez. Eu já não concordo, porque eu acho que não tem que usar as mesmas coisas que o outro fez. Então, você está igualando ao outro. Aí o povo colocou o Cajuru lá em cima, tag. Apoia o Cajuru, mas ele também não... Eu acho que ele também não foi assim, não foi legal. O cabelo dele foi horrível também, não acho que deve ser assim. Essas pessoas, né, trataram o outro dessa forma, eles são exemplos para nós, e eles se tratam assim nas audiências, no parlamento. Então, como que o povo aqui embaixo vai ser diferente? Vai continuar tratando o outro também dessa forma. Mas você sabe que hoje, de uma forma geral, o povo na rua está assim. Eles hoje não tem respeito, hoje não tem educação, eles não têm, sabe, eles não sabem, parece que não tem mais ensinamento em casa. Então, eu trabalho com o público, então eu vejo muito isso. Às vezes o paciente chega no serviço que nós estamos trabalhando, quer ser atendido na hora, não quer esperar 10 minutos, nossa, 10 minutos, mas eu tô com pressa. Aí, né, a gente vai lá e explica, olha, existem pessoas que chegaram na sua frente, eu não posso passar você na frente, a não ser que seja um idoso, uma criança, uma pessoa com necessidades especiais, mas hoje está assim. Então, isso acaba refletindo também nos políticos, que eles fazem o que eles querem, eles falam o que eles querem, como esse episódio do Gilmar Mendes. O Cajuru também agiu de uma forma errada, porque apesar que o povo apoia ele, então ele aproveitou dessa, digamos, dessa condição para fazer a mesma coisa, que na verdade está errado, né? Está errado.
E o que o político precisa entender é, como vocês estão comentando, hoje existe a internet, então tudo que se faz agora, daqui 10 minutos, 5 minutos, está no mundo inteiro. Então, tanto é que houve bastante renovação na Câmara, né, por conta dos maus deputados que estavam lá nos representando, e eu acho que o Brasil, ele vai caminhando para talvez se consertar isso, mas isso vai levar um pouco de tempo ainda. Precisa começar consertando os partidos políticos. É um mecanismo eficiente, na verdade, da questão da democracia. Você não vai ter uma democracia correta se você não tiver partidos que realmente tenham transparência, que tenham renovação, né? Porque aquilo são feudos. Eles funcionam no Brasil no sistema feudal, eles têm dono, né? Certo? Eles recebem recursos públicos e não prestam contas dos recursos públicos que estão recebendo. Então, quer dizer, você precisa, hoje um dos pontos de objeto de foco da população tem que ser a questão dos partidos. A população tem que começar a participar dos partidos políticos, cobrar mais transparência, mais democracia interna, de forma que eles realmente representem o pensamento da população. É um mecanismo eficiente para quem tem ideias para a melhoria do país, tá? Mas ele precisa sair da mão também de meia dúzia de pessoas. Ele precisa deixar de sair do regime, né, das trevas para vir para um sistema da democracia. A cláusula de barreira já mexeu com alguma coisa, né? Alguns partidos, alguns caciques perderam o poder. Eu acho que é um começo, mas você ainda precisa avançar mais, né? O partido ele podia ser o primeiro filtro, né, que se faz. Quem que pode filiar ao partido? Então, eu como partido e defendendo os interesses daqueles que acreditam na minha ideologia, eu tenho que conhecer quem que é o meu representante, quem está levantando a minha bandeira. Partido novo. Eu quero ter uma pessoa que tem um antecedente reputacional, que não é adequado, que não esteja alinhado aos meus valores, porque hoje, né, o estatuto do partido, ele aceita tudo. Os valores são muito bonitos, né? Eles despertam na gente as mais variadas paixões. Porém, eles não representam a prática, porque inclusive aquelas pessoas que estão ali associadas, elas estão destoando daquilo que é o propósito em si daquele partido. Então, nós estamos chegando ao final desta edição de Gente que Fala. Doutora Gabriela Guimarães, a senhora é sócia-diretora do Foretics. Exato, isso. Trabalha exatamente nesse segmento que a gente está conversando. Exatamente, com compliance, ajudando as organizações a mitigarem, né, os riscos dessa corrupção que assola o país, mudar essa cultura. Estamos chegando ao final desta edição de Gente do MPD que Fala, parceria do Gente que Fala com o Movimento do Ministério Público Democrático, apoio da CBDL, que é a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. O MPD foi representado hoje pelo seu presidente, Procurador de Justiça, Dr. Ricardo Prado, repito, presidente do MPD, advogada mediadora Zildete Leal, advogada Gabriela Guimarães, especialista em compliance, sócia-diretora da Foretics, e o farmacêutico patologista clínico professor Paulo Brandão, coordenador da Comissão de Análises Clínicas do Conselho Regional de Farmácia e presidente da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. Estaremos de volta amanhã, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá.